fecho o meu olhar pra ver o meu majestoso Rei, sua graça me alcançou, mostrando seu amor. Quinta-feira, primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Jesus, o Messias prometido, deseja tomar pela última vez a ceia com os seus discípulos. Na mesma noite, a mais sombria da história, Satanás entra em Judas Iscariotes, o qual trairá seu mestre com um beijo. Até na traição a Escritura se cumpre. Quem partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Durante a última ceia, Jesus diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Boa noite, vamos ficar de pé. Vamos louvar juntos. Vem na palma aí. Verdade, verdade, é estar preso ao seu amor. Colocar seu nome no lugar mais alto da minha vida. Eu sou seu, sempre como é bom saber que o amor perfeito veio pra ficar, que a felicidade mora em você. Como é bom saber que eu sou seu. Diferente, canta aí. Eu sou seu, sempre seu. Como é bom saber
está junto aqui, reunido no nome de Jesus. Ele é a razão da gente estar aqui reunido. Que essa bondade nessa noite. A gente vai falar dessa quinta-feira, mas a gente sabe o final da história. Você sabe o final da história? Você sabe o final dessa história? Sim, amém? É isso que enche o nosso coração. Então vamos cantar junto aí. Especial de Santa Ceia. A gente há alguns anos entendeu que algumas datas não podem deixar de ser comemoradas por nós. Essa é uma delas. A quinta-feira que precede a ressurreição precisa ser celebrada. Foi o último momento em que o Senhor celebrou com os seus discípulos a ceia. E naquele momento ele criou um marco para a igreja, criou um novo sacramento, que ele disse que a gente deve fazer sempre para lembrar dele. Nós precisamos ser lembrados de quem é o Senhor, do que ele fez por nós na cruz. Então a gente está aqui hoje com muita alegria para participar dessa mesa. Cada membro em plena comunhão do corpo de Cristo é convidado a participar com a gente. Ceia é algo que enche a igreja de propósito naquilo que a gente foi chamado a viver e a celebrar nesse minuto. Vamos fazer uma oração para dar início a essa meditação. Senhor querido, obrigado pela tua presença no nosso meio nessa noite. Obrigado porque não são meros elementos que estão aqui diante de nós, é a própria presença do Senhor no nosso meio, amém, prometida, amém, sentido a essa mesa posta. Estamos aqui porque temos muito a celebrar, porque temos muita gratidão no coração por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. E que vamos nessa noite, mais uma vez, rememorar, lembrar, celebrar e nos alimentar espiritualmente. Senhor, que esse seja mais um exercício da nossa fé, um meio de graça pelo qual o Teu Espírito vai derramar poder sobre a Tua igreja para viver o Teu testemunho onde a gente estiver, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. A imagem de Jesus estava sendo condicionada por uma forma europeia, desde a Renascença. E aí quem assistiu Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli, ali, final dos anos 70, início dos anos 80, lembra daquele Jesus de olhos claros, pele branca, não é? E esse pesquisador então trouxe a figura de um Jesus bem judeu-palestino ali do primeiro século, com um semblante ali bem próximo à ideia que a gente tem hoje, que está aí talvez um pouco retratado em The Chosen. E aí, gente querida, a gente que pensa biblicamente não dá a menor importância para essa discussão, por uma razão muito simples. A Bíblia não ensina a gente a dar importância para a aparência física, muito pelo contrário. E esse texto que a gente vai ler nessa noite, de Isaías 53, para vocês terem uma ideia, talvez seja o texto que mais fale sobre a aparência física de Jesus, e fala muito pouco, logo no início.
O fato é que esse texto é talvez a profecia messiânica mais importante. Isaías escreve 700 anos antes do advento de Cristo, com riqueza de detalhes sobre quem seria Jesus, o que ele viria fazer, aquilo pelo que ele iria passar, qual o propósito disso tudo. Jesus, 700 anos antes de ele vir ao mundo, com muito mais precisão, com muito mais riquezas de detalhes do que qualquer artista da Renascença, do que qualquer cineasta, do que qualquer escritor da história da igreja. Diz assim Isaías capítulo 53, fica atento à leitura do texto. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado o túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Pois derramou a sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Agora, por que era necessário que Jesus passasse por tamanho sofrimento? Por que foi necessário que um homem santo, puro, sem pecado, morresse? Se gente tão má e perversa está aí vivendo e prosperando nesse mundo? Essa é uma pergunta. E tem duas razões que, na verdade, dois fatos que a Bíblia revela para a gente, que a gente precisa saber para a gente entender. O primeiro fato é o fato de que Deus é totalmente santo, justo, sendo que nós, pecadores, por causa disso, não podemos ter comunhão com Ele. Não há comunhão da luz com as trevas. Os nossos pecados e as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus. Não há e não pode haver comunhão. Por isso foi necessário que Deus satisfizesse a sua perfeita justiça. Foi necessário que a sua ira fosse aplacada, para que eu e você pudéssemos ser redimidos. Essa foi uma razão pela qual Jesus foi para a cruz. E a verdade é que
todos nós aqui precisamos de antemão reconhecer e admitir com honestidade que somos pecadores. Talvez hajam pessoas aqui que ainda não conhecem a mensagem da cruz, não conhecem Jesus, ainda não entendem essa coisa de pecado, mas entendem que o mundo está cheio de maldade e o seu próprio coração também. Temos o controle. Paulo fala, uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens. De modo que, nesse momento, esse Deus Santo fica irado. E ele pode, ele tem direito de simplesmente desprezar essa criação. Simplesmente se recusar a redimir, a resgatar e a salvar. Mas não é isso que ele faz. Ele podia fazer isso, mas ele resolve traçar um plano para redimir a humanidade. E esse é o segundo fato pelo qual importou que Jesus morresse na cruz. A morte de Jesus na cruz era parte do plano para salvar aqueles que nele crescem. A lei diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui para celebrar o mesmo versículo em que o apóstolo Paulo diz, uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens. Nesse mesmo versículo, Paulo diz assim, por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. E foi humilhado, que história triste. Mas o que a Bíblia ensina para a gente é que Jesus não foi levado para a cruz pelos judeus que o perseguiram. Ele não foi levado para a cruz pela traição de Judas. Ele não foi levado para a cruz por Pilatos, que se acovardou, e nem mesmo pela multidão que gritava, crucifica-o! Não. Jesus foi para a cruz por uma razão. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício único que de uma vez por todas subiu naquele madeiro para se fazer maldição no meu e no seu lugar. Essa é a mensagem poderosa da Santa Ceia do Senhor. O pecado individualmente que levaram Jesus para a cruz. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. De maneira que a figura de um justo, de um inocente, de um santo, de um puro, sendo humilhado e escorraçado, deve constranger a todos nós, porque era para nós estarmos ali. Esse sacrifício e essa entrega de Jesus, ela aconteceu em primeiro lugar, segundo o texto, porque eu e você pecamos. De Deus, ela é um pecador abominável e digno da condenação. Ele era pecador e Jesus mesmo assim diz, eu vou em direção a esses traidores e vou atrair eles a mim com a minha graça e com o meu amor. Amém. Deus olha para esse nosso estado e simplesmente Jesus diz o seguinte, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Amém. Vivam abundantemente. Quando a gente pensa num bem coletivo, a gente pode fazer um bem coletivo. A gente pensa assim, num grupo de pessoas que a gente vai impactar com aquele bem coletivo, né? Mas a gente não pensa individualmente. Você pensa assim, pô, quero alcançar esse número de pessoas com essa minha boa ação. Mas quando a gente está falando da obra de Jesus na cruz, ele não falou assim, eu vou morrer por esse monte de gente aí que eu nem conheço. A gente pode fazer uma ação maravilhosa para um monte de gente que a gente não conhece o nome, a gente não tem relacionamento, a gente não tem afeto, a gente não tem envolvimento. Mas quando Jesus decide morrer na cruz para nos dar vida, ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele morreu sabendo que um dia o Jonatas ia precisar dessa obra na cruz para ser redimido. Segunda grande verdade que Isaías expõe para a gente
é que Jesus foi levado à cruz pela ira de um Deus santo, justo, mas também um Deus amoroso. Mas sabendo o que ele sofreria, ele afirma: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. O meu Pai me deu autoridade, me deu liberdade de entregar ou não a minha vida, e eu decido entregar. Eu me uno ao Pai nessa conspiração de amor, de não me conformar em ver a humanidade perdida. E eu e o Pai amamos tanto o mundo que eu vou morrer no lugar deles. Fecho meu olhar pra ver o meu majestoso Rei. Sua graça me alcançou, mostrando seu amor. Levanto as minhas mãos, rendo a ti tudo que sou.